Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Eu fiquei aí ausente segunda e terça, um acidente aqui no dente, acho que é a idade chegando, mas está resolvido. Bom, ontem a chamada MP da Liberdade Econômica foi aprovada no Congresso Nacional com uma margem bem folgada, 345 votos a favor, 76 contrários. O governo precisou fazer várias sessões, cedeu em vários pontos e a medida provisória foi cortada mais ou menos pela metade. Mas ainda assim tem alguns pontos importantes que foram aprovados. Ela vai hoje deve acontecer a votação dos destaques. Provavelmente a expectativa é que tudo seja derrubado, seja encaminhado para o Senado, tem até o dia 27 de agosto para a votação. Eu vou dizer aqui alguns pontos importantes que foram aprovados, né, com relação ao repouso semanal remunerado aos domingos, foi alterado. Pela proposta do governo, seria a cada 7 semanas, agora é a cada 3 semanas. Na verdade, um domingo a cada 4 semanas. Se o patrão der folga outro dia da semana, não precisa pagar o dobro no domingo ou feriado. Outro dia vira o descanso semanal remunerado. Define que o funcionário é obrigado a bater ponto em empresas com mais de 20 empregados. Hoje, tendo 10, já precisa. Dispensa o trabalhador de bater cartão ao autorizar o chamado ponto por exceção por meios de negociação, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Nessa modalidade, o trabalhador só registra a hora caso haja atraso, folga, férias e falta. Libera a operação de agências bancárias aos sábados. Exime empreendimento de baixo risco de licenças, autorizações e alvarás prévios para iniciar operação. Isso aqui é um grande problema no Brasil inteiro, por mais que haja cidades onde você consiga exalvarás e licenças de forma mais rápida, mas tem negócios que não oferecem risco à saúde, que não oferecem nenhum tipo de problema, e esse tipo de empreendimento não precisará mais esperar licenças. As atividades econômicas podem ser desenvolvidas em qualquer horário ou dia da semana, incluindo feriados, desde que sejam observadas as normas ambientais, trabalhistas e de vizinhança. Permite que as empresas dedicadas à inovação possam testar e oferecer, gratuitamente ou não, seus produtos e serviços para um grupo restrito de pessoas. O E-Social vai ser substituído por um sistema simplificado. O Fundo Soberano vai extinguir a poupança pública criada para amenizar efeitos da crise. O patrimônio social da empresa responderá por dívidas, sem confundir com o patrimônio do titular, exceto em casos de fraude, isso aqui também é muito importante. Carteira de trabalho será a identificação com o número o documento terá como identificação de empregado o número do CPF, vai unificar. Bom, essas são algumas mudanças, a gente vai esperar aí a votação no Senado e aí nós traremos aqui algum advogado, alguém que atue, que milite na área para trazer informações mais detalhadas e quando já tiver decidido. Eu avisei há pouco tempo aqui no Instagram, a gente vai sortear hoje aqui esse livro, que é um livro de Ken Follett, é uma doação do Dr. Laíre. Eu li esse livro em um final de semana, se passa na Segunda Guerra Mundial, é uma trama de suspense policial, se passa ali na Segunda Guerra Mundial, com espionagens e etc., na Inglaterra. Bom para danado. Trouxe aqui, fiz questão de anunciar esse livro porque eu gostei demais. E quem gostar aí de um... O Buraco da Agulha é o nome do livro.
Ken Follett, que hoje tem 70 e poucos anos, escreveu esse livro com apenas 27 anos, há mais de 40 anos. É fenomenal, bom demais. Quem quiser participar do sorteio deste livro e do outro que Edmundo ainda vai anunciar, mesmo canal aqui é no WhatsApp de Edmundo, 88686150. Está aí na televisão, né, para quem estivesse ouvindo pela rádio, 88686150. Ok. E hoje teremos, então, 2 sorteados no programa. O outro livro é do advogado Canindé Maia, Francisco Canindé Maia, Função Social da Prosperidade Pública. 2 sorteios hoje aqui no Observador Político. Boa tarde, ouvintes, amigos e amigas, telespectadores da nossa TV, ouvintes da Rádio FM 93. Preocupante. Uma criança de 1 ano e 6 meses de idade está sendo apontada como o 2º caso de sarampo no Rio Grande do Norte, sendo a primeira, no caso, criança, cujo contágio ocorreu aqui no Rio Grande do Norte. O caso foi pré-diagnosticado ontem no Hospital Maria Alice Fernandes, na Zona Norte de Natal, mas a criança, segundo as primeiras informações, seria do município de Tibau do Sul, aproximadamente 80 quilômetros de Natal. A Secretaria de Saúde Pública do Estado, a CESAP, vai se pronunciar hoje à tarde sobre o caso, hoje à tarde, quarta-feira, dia 14, após o resultado de novos exames. O quadro clínico da criança é considerado estável, de acordo com informações obtidas pela reportagem, pela imprensa, através de médicos que atuam na unidade e apontam que, de fato, se trata de um caso de sarampo. A notícia é preocupante, vamos aguardar o que diz a Secretaria de Saúde Pública do Estado. Inclusive, será dada uma coletiva hoje à tarde, às 16 horas, porque o 2º caso, em pouco tempo, de sarampo no Estado é muito preocupante, principalmente o contágio tendo sido aqui, no caso, no Rio Grande do Norte, em Tibau do Sul. Ok? César, bom, já anunciamos os livros. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto. Amigos do Observador Político. A Secretaria de Administração do Estado do Rio Grande do Norte divulgou um estudo sobre o crescimento da folha de pagamento dos servidores estaduais, englobando o executivo, ativos e inativos, e esse crescimento compreendendo o período de 2014 a 2019. Um crescimento pelos números publicados, bem vertiginoso. Chama a atenção o crescimento percentual da folha de inativos em 172,9%, enquanto que o crescimento da folha de ativos cresceu apenas 5,9%. A explicação entre esse crescimento de servidores inativos em relação aos ativos, ele é de fácil entendimento. Se o Estado não realiza concursos porque a receita recorrente líquida não permite, a consequência natural é que se verifique na folha de servidores ativos apenas um crescimento vegetativo. Enquanto isso, a folha de inativos cresce porque uma massa de servidores, esses servidores atingiram os requisitos para a aposentadoria. E a situação, vamos aqui deixar bem claro, ela vai piorar. À medida em que existe um batalhão de servidores estaduais em processo de aposentadoria e que essas aposentadorias elas serão concedidas muito em breve, inclusive previsão do próprio governo do Estado. Em resumo, sem novos servidores concursados, fica estagnada a arrecadação previdenciária, cujo déficit aumenta na proporção que mais servidores se aposentam. Hoje o déficit mensal, como a gente tem dito com muita frequência aqui, em termos de dinheiro, isso dá 130 milhões de reais por mês. Uma conta de 1 bilhão 560 milhões de reais por ano.
O estudo da Secretaria de Administração é bem preocupante, né? Ela mostra que a folha salarial dos servidores ativos e inativos ela chega a 495 milhões de reais, isso em números de junho. É muito provável que essa folha bata a casa de R$500 bilhão mês. O relatório detalha o crescimento da folha por tipo de vínculo no período de 2014 a 2019, como eu disse aqui. E aí são números muito preocupantes. Isso está muito claro que o Estado está insolvente, ou seja, o Estado não tem as condições de pagar suas contas. A consequência disso é o quê? Desde janeiro de 2016, que o Estado não consegue pagar os salários dos servidores em dia. Os servidores têm aí novembro, dezembro, o 13º salário de 2018. O governo atual sequer tem um planejamento para pagar, para atualizar esses salários. E pior ainda, o governo do Estado, pela primeira vez, de forma mais aberta, de forma mais leal, de forma mais fiel com a realidade, anunciou que se não entrar recursos extras daqui a dezembro, não vai pagar o 13º salário de 2019. E quem disse isso não foi nem um auxiliar, não. Foi a própria governadora Fátima Bezerra que fez tal declaração. E para os auxiliares da sua equipe econômica, os menos otimistas, devido à grave crise que o Estado continua enfrentando, chega inclusive a apostar que talvez a folha de dezembro também não seja quitada dentro do mês. Isso ocorrendo, nós vamos ter aí uma situação bem complicada para o servidor público, que já sofre com essas 3 folhas em aberto e que corre o risco de acumular mais 2 folhas que compreendem o exercício de 2019. O que mais incomoda é que as medidas que são necessárias, são urgentes, o governo não está adotando. O governo está sem coragem para adotar porque faz opção por preservar a popularidade, quando o fato exige que a administração seja firme, que ataque o problema, que enfrente o problema como ele deve ser enfrentado. E aqui, só para dar o mote final, o arremate desse tema, lembrar que esse problema ele não foi criado agora. A gente lembra aqui que em 2010, o último ano da gestão Vilma de Faria e Iberê Ferreira de Souza, a toque de caixa, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que era presidida por Robson Faria, que depois veio a ser governador, a toque de caixa, em ano eleitoral, a Assembleia Legislativa aprovou 14 planos de cargo, carreira e salário do servidor público. O servidor merece? Claro que merece. O problema é que o Estado não tinha nenhum planejamento para implantar esses 14 planos de cargo, carreira e salário. Isso em 2014. Por que foi feito isso? Foi feito isso porque a governadora, então governadora Vilma, estava saindo para ser candidata ao Senado e Iberê, que estava assumindo, era candidato à reeleição. E os deputados da Assembleia Legislativa, todos eles candidatos à reeleição, menos o Robson Faria, que acabou sendo candidato a vice-governador na chapa da ex-governadora Rosalba Ciarline. Então, não tiveram a devida responsabilidade com as contas públicas. Que os servidores mereciam os planos? Claro que sim. Só que da forma como foi concebido esses 14 planos de carga, carreira e salário, sem nenhum planejamento, sem o Estado planejar para implantar esses planos, evidentemente que os problemas viriam num futuro bem próximo. E eles bateram a porta. O servidor sofre com salários atrasados, o servidor sofre porque não tem um calendário de pagamento de salários, o servidor sofre porque não tem mais como pagar suas contas devido às suas finanças estarem totalmente comprometidas por conta de tudo isso que a gente citou agora há pouco. O mais grave nisso tudo é que o governo do Rio Grande do Norte já deve mais de 3 meses de salário,
tem alguns servidores que têm 4 meses para receber. Esses valores, tem algumas pessoas ainda de 2017. Se você for, esse valor provavelmente não será pago com juros nem correção. A governadora faz de conta, como diz um amigo meu, faz cara de egípcia, faz conta que não é com ela, que esse salário atrasado não é responsabilidade dela, mas além de não pagar, de dar calote nos servidores da gestão que têm salários atrasados, ainda vai findar atrasando o de agora. Por quê? Porque não tem a firmeza de assumir que precisa fazer a reforma da Previdência. É uma das coisas que precisam ser feitas. A governadora foi tão fraca que, para dizer que o Rio Grande do Norte, que o governo do Rio Grande do Norte apoiava a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência, ela não foi lá e disse. Ela mandou o vice-governador para dizer que era a favor. Qual é o problema? Como se fosse possível, né, divorciar a governadora do vice-governador do estado. Mas aí não vão ter uma imagem dela falando que é a favor. Pois é. É de uma fraqueza. Pode até dizer assim, gente, olha, a gente vai ter que fazer isso. Depois a gente volta os benefícios, quando puder, se puder. Sim. Mas tem que ser feita alguma coisa. Está aí os números da própria secretaria. E são números preocupantes. No número geral, é quase 52% de inativo, quase 48% de ativo. A conta da Previdência, de uma forma bem simples, quem está trabalhando paga quem está aposentado. Exatamente. Se você tem mais aposentado do que quem está trabalhando, vai ter que tirar dinheiro de outro canto para completar. Uhum. E tem um canto, que é a área de onde a governadora diz que vem, que defende muito, que é a educação, que o número de aposentados é o dobro do número dos que estão trabalhando. Então, ou se faz alguma coisa, ou o buraco só faz aumentar. E daqui a pouco, eu acho que a gente já foi engolido, daqui a pouco ele desaparece tudo. Buraco com tudo com o que tiver dentro. Agora, Elair, o que... Não, só 2 perguntas para você, depois do raciocínio de César. Sidney Márcio está perguntando, você falou sobre o emprego hoje pela manhã, alguma coisa, e a Dilson Fonseca perguntando como ficou a votação da bancada sobre a questão do trabalho aos domingos. Essas 2 perguntas para você. Vou procurar aqui. Bom, se quiser antecipar a questão das bancadas, ou da votação da bancada, que não é a questão do trabalho aos domingos, né? É o AMP. O AMP toda, né? Que a ideia dessa MP é gerar mais emprego, não é desempregar, né? Na bancada do Rio Grande do Norte, 5 deputados votaram a favor da MP. Foram os deputados Walter Alves, do MDB, Beto Rosado, do PP, Fábio Faria, do PSD, João Maia, do PL e o Benis Leocádio, do PRB. Votaram contra a deputada Natália Bonavides, do PT, e o Rafael Mota, do PSB. Ou seja, o placar repetiu Não, o deputado general Girão não votou porque ele está se recuperando da cirurgia a que ele se submeteu no mês passado. E aí o placar se repetiu, o placar da reforma da Previdência. Esses 5 deputados votaram a favor da reforma e esses 2 deputados, no caso Natália Bonavides e o Rafael Mota, votaram contra a reforma da Previdência, ou seja, votaram a favor pelo sistema que aí está. E já faz mais de 30 dias que fez a cirurgia, deveria ter se licenciado para dar vez ao suplente, né? Pois é, e ele ainda continua recuperando, né, a questão da saúde, e ele não foi para votação. Eu ia só dar um detalhe, Laíri Neto, em relação à questão do servidor, quando recebe o salário atrasado. Há uma decisão da Justiça do Rio Grande do Norte que obriga o Estado a pagar juros e correção. Agora, o que eu acho mais absurdo nessa questão é o seguinte, é o Estado que é único, não existe 2 estados, existe um Estado só. O Estado do Rio Grande do Norte deve salários aos servidores. O que eu acho absurdo é um governante chega e diz o seguinte, esse aqui para trás eu não vou pagar não, eu vou quebrar isso aí.
Ao invés de eu pagar novembro de 2018, eu vou pagar janeiro de 2019. Ao invés de eu pagar dezembro de 2019, eu vou pagar fevereiro de 2018, eu vou pagar fevereiro de 2019. Aí o que acontece? Cadê o Ministério Público? Cadê o Tribunal de Contas? Por onde anda o Judiciário? Cadê os sindicatos? Não vão fazer nada? O silêncio mais ensurdecedor para mim é exatamente dos sindicatos, que deveriam defender o Então, servidor. por que a governadora optou por pagar a partir de janeiro e botar num baú os salários atrasados de 2018? Para que a sua equipe não sofra com salário atrasado. Os seus companheiros do PT, os seus companheiros do sindicato que estão na Secretaria de Educação, que estão nas Direcs, né? Os companheiros do PT que estão na CEDRAF, que é a secretaria controlada pela deputada Isolda Dantas, que está noutras secretarias, todos eles estão com salário em dia. Todos eles estão com salário em dia. Recebendo... É mais ou menos o que Silveira fez aqui em Mossoró. Né? Exatamente. Pagou os comissionados. Pagou os dele e deixou os servidores com salário atrasado. Pronto. Fato. É o que a governadora Fátima Bezerra optou por fazer. Né? O que incomoda, repito, são essas instituições que deveriam fiscalizar, deveriam agir e não fazem absolutamente nada. Mandar aqui um abraço para Fátima Dias, Rita Carvalho, Júnior Paiva, Maria Arisneide, que estão acompanhando aqui pelo Facebook. Hoje pela manhã eu participei do FM 7 Horas com Carlos Cavalcante, falando da questão de qualificação de mão de obra. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o SEBRAE, está oferecendo cursos de qualificação na área de vendas. Na verdade, nós estamos fazendo as inscrições, começaram segunda-feira, vamos até o final do mês. São 2 cursos, qualidade no atendimento ao cliente e técnicas de vendas, e 2 oficinas, transforme sua ideia em modelo de negócio e como planejar meu negócio. Parceria com o SEBRAE, o curso é gratuito, será ministrado lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para fazer a inscrição, basta ter cadastro na Secretaria. Ah, eu não tenho um cadastro. Vai lá e faz. Para fazer, precisa de quê? Currículo, comprovando de residência e documento com foto. Só isso. Eu fui lá, não tinha mais vaga, já estava cheio. Não tem problema. A gente vai formar outra turma. Enquanto tiver gente, a gente vai ficar formando turma. Não será uma coisa isolada, será contínuo. Então, repetindo, quem quiser fazer esses cursos gratuitos lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pode ligar para lá, 3315-5223, entre 7 da manhã e 1 da tarde. Olha, uma notícia que eu julgo interessante é que a bancada federal do Rio Grande do Norte, reunida ontem em Brasília, decidiu formalizar uma agenda única de trabalho para o segundo semestre desse ano. A bancada, como todos sabem, é liderada pelo deputado federal o Rafael Mota, né, que é o presidente da bancada federal Potiguar, em Brasília. E na reunião tiveram presente o Bentes Leocádio, o Beto Rosado, Natália Bonavides, o deputado Walter Alves e a senadora Zenaide Maia. Os deputados decidiram que vão priorizar questões que serão defendidas em conjunto no Congresso Nacional, como, por exemplo, a destinação de emendas parlamentares e as gestões a serem feitas junto ao governo federal. A bancada realizará reuniões de forma periódica, né, para acompanhar a liberação de recursos e a execução de obras no Rio Grande do Norte com recursos federais, como, por exemplo, os viadutos da BR-101 entre Natal e Parnamirim, a conclusão da barragem de Oiticica, a reforma nos portos de Areia Branca e Natal, além de obras de segurança na ponte Nilton Navarro. A partir do próximo ano, vale aqui ressaltar que as emendas de bancada elas passam a ser impositivas, ou seja, com o pagamento obrigatório por parte do governo federal. O ex-diretor do IDEMA... Bandeira, ouvindo a gente. Valeu, Seição. Aeroporto. O ex-diretor do IDEMA, aqui do Rio Grande do Norte, Rondinelli Silva Oliveira, foi nomeado para o cargo de superintendente do IBAMA, aqui no Rio Grande do Norte. Rondinelli, ele esteve no governo de Robson, né, à frente do IDEMA, e
fez um trabalho, foi reconhecido e agora foi para o IBAMA. O IBAMA do Rio Grande do Norte, nos anos do governo Lula, teve uma atuação muito forte contra várias empresas, contra vários setores que alavancavam o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. E a gente torce que isso não volte a acontecer, né? O IBAMA é um órgão federal, certamente Rodinelli, que ocupou o cargo no governo Robson, está lá por indicação do deputado Fábio Faria, que faz parte da base do governo de Jair Bolsonaro. Olha, o IBAMA, na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, ela teve o controle no Rio Grande do Norte de Fátima Bezerra. Fátima Bezerra, na época, foi deputada federal, depois senadora, e ela é quem indicou o comando do IBAMA do Rio Grande do Norte. E foi exatamente sob o comando, sob a orientação desse grupo, da atual governadora Fátima Bezerra, que o IBAMA detonou aquela operação chamada Operação Ouro Branco. Essa operação é que deu origem a todo esse problema que vem sendo enfrentado pela indústria salineira potiguar, né? Todas as ações que o Ministério Público Federal está patrocinando desde então, né? Que cria enorme dificuldade à indústria salineira, ela advém da Operação Ouro Branco, que foi detonada pelo IBAMA, que alcançou quase que a totalidade da indústria salineira potiguar. Aqui a Maria Arisneide, que está assistindo aqui pelo Facebook, ela está lá no estado de Goiás. Bem pertinho. Vocês ontem falaram, tinha alguém de onde? Tocantins, não. Tocantins? Pedreiras, Maranhão. Maranhão, foi. Essa é a grande coisa aí das redes sociais, da internet. Enoque está aqui dizendo, a única coisa boa de ter o PT governando é que não teremos greve nos próximos 3 anos e meio. Ele critica os profissionais e estudantes da UERN não se manifestarem com descaso da governadora com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu fico muito triste quando eu vejo isso acontecer, porque nós, aqui no Observador Político, levantamos a voz, gritamos, junto com outras pessoas, com outras entidades aqui da cidade, quando chegaram no governo Robson a ventilar a possibilidade de analisar a privatização da UERN. E o que Fátima está fazendo é muito pior do que discutir privatização. É muito pior. Está matando a UERN e a gente não vê aquelas pessoas tão brabas, que foram tão bravas contra Robson Faria, levantar a voz contra o atual governo que está acabando com a UERN. Olha, Leire, essa postura dos sindicatos e de professores e de estudantes, né, que dá margem àquele debate de que as universidades elas foram tuteladas por partidos políticos. Por quê? Porque esse movimento que diz estamos defendendo a educação, né, na realidade, essa defesa é seletiva. Os estudantes da UERN, ontem, eles foram lá para a UFESA para participar da manifestação contra o corte da educação no governo federal. Os estudantes da UERN. E não fizeram absolutamente nada, não disseram absolutamente nada, em nenhum discurso, em nenhuma faixa, e absolutamente nada se referiram sobre o corte de 300 mil mês que a governadora Fátima Bezerra fez no custeio da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e o contingenciamento de 100% no orçamento de investimento, no investimento da universidade para 2019. Absolutamente nada. Nada. Fez apenas os discursos contra o corte no Ministério da Educação. Era preciso que o movimento fosse bem mais amplo. Se é um movimento em defesa da educação, que ele seja completo. Ele não seja seletivo. Passa a ideia de que é um movimento de partido, é um movimento do PT, não um movimento em defesa da educação. Não um movimento em defesa da educação. Então sobrou nesse ato gritinhos de Lula livre, um corrupto que está atrás das grades por ter roubado esse país.
Sobrou grito de lutas livres. Não teve nenhum grito em defesa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então é uma questão meramente politiqueira. Não há outro adjetivo a se usar a isso. Porque se é em defesa da educação, que seja. Que defenda a UFESA, que defenda os IEFs, que defenda a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Deixando a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte fora dessas manifestações, não passa de ato político partidário. Não mais do que isso. Que, na verdade, a UERN é a instituição mais fragilizada. É a mais fácil de se destruir. A Universidade Federal é mais complicado de você acabar. Mas a estadual, pelo caminho que está indo, lamento muito, mas... Sabe o que é que eu acho grave nessa história? E aí a gente tem que registrar aqui. A deputada estadual Isolda Dantas, que é do PT e defende o governo Fábio Bezerra, está usando os seus assessores, pagam com dinheiro público, para esses assessores atacarem a fala do reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o professor doutor Pedro Fernandes. O reitor, ele deu entrevista aqui no Observador Político, na semana passada. Ele falou que o custeio da UERN, que é preciso 180 milhões de reais mês, o governo baixou para 150 milhões. Ele falou aqui que a governadora determinou o corte de 100% de investimento da UERN. Ele falou aqui que precisa toda semana peregrinar na porta da Secretaria do Planejamento do Estado para que essa secretaria possa pagar as contas da UERN, já que a UERN não tem autonomia financeira. E os assessores da parlamentar petista em defesa de Fátima está colocando, inclusive, com palavras chulas, palavras deselegantes. Por outro lado, eu recebi um vídeo pelo WhatsApp de uma manifestação em frente à governadoria, onde a líder sindical dizia assim: olha, não digam nada com a governadora, não é porque ela é mulher que vocês vão agredi-la, não. Eu não vi essa defesa de Robson, eu não vi essa defesa a Rosalba, não vi essa defesa a Iberê, a Vilma, a Garibaldi, ninguém. Sindicalista, quando está lá, os sindicalistas, os sindicalizados, quando estão fazendo as manifestações, é natural que um ou outro, não estou defendendo que use palavras de baixo calão, mas claro, um ou outro se exalta, um ou outro fala mais. E em outros momentos eu nunca vi nenhum líder sindical dizer: não diga isso com Robson, não, peraí, não diga isso com Garibaldi, não. Não diga isso com Vilma, não diga isso diziam com Zé Gripino. E ficava por isso mesmo. Mas com Fátima, não. Com Fátima não pode. E outra questão proibida é o boneco, né? Não se pode fazer um boneco para brincar com Fátima no centro administrativo. Bom, são outros tempos. A gente até é contra essa questão até não, nós somos contra a chacota. Nós somos contra a agressão. Né? Nós já apenas estamos colocando aqui que as defesas elas não podem ser seletivas. Né? Elas têm que ser completas. Seja contra quem for em defesa do que deve ser em defesa. É isso que nós defendemos aqui. Edmundo? Olha, eu quero mandar um abraço aqui para Neves, grande Neves Formiga, minha amiga, um grande abraço para você e também Biró, presidente lá do Sintracom, ligados aqui com o programa. Eu peço permissão que hoje, mais que nunca, eu sou secretário aqui, porque o que está dando de inscrição para esses livros coisa é boa. Né? Livros, né? Esse que eu trouxe aqui eu garanto que é bom para danado. Buraco da agulha. Meia hora de programa eu já estou com mais de 30 inscrições. Eu gosto de ler, eu sempre estou lendo algum livro, mas raramente eu leio um livro desse aqui que tem quase 350 páginas em um único fim de semana. Mas esse aqui eu li porque prendeu mesmo, é bom demais. Olha, eu quero mandar um abraço aí, que me permito. A Erocilma Nogueira é uma telespectadora, ouvinte assídua do Observador Político. Ela só almoça assistindo o programa. E aí vai um abraço a Erocilma Nogueira, lá no Santa Delmira, que nos acompanha diariamente. Obrigado pela audiência. Marcha das Margaridas, chegando fotos aqui, fez realmente um grande movimento lá em Brasília. Estão recebendo as imagens aqui. Obrigado, Biró. Então, perguntando o seguinte, César, você até colocou hoje em sua coluna, estão voltando a taxa do Detran para a questão do Corpo Bombeiros? Sim, o Detran, inclusive, emitiu uma nota hoje pela manhã,
o Estado foi notificado da decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e considerou constitucional, né, a chamada taxa do bombeiro. No Rio Grande do Norte, os proprietários de motocicletas voltam a pagar uma taxa de R$15, os proprietários de carros de passeio pagam uma taxa de R$25. É a chamada taxa de bombeiros. O Detran emitiu nota hoje e, a partir de hoje, a taxa está sendo cobrada. O presidente Jair Bolsonaro está no Piauí. Foi inaugurar uma escola que leva o nome dele. A lei brasileira proíbe homenagem, colocar nome de pessoas vivas. Porém, o responsável, salvo engano, pelo SESI, lá no Piauí, disse que é uma entidade privada que não está submetida, que não está sujeita a esta lei federal. Eu, particularmente, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro deveria dizer, olha, obrigado, não quero, já que a lei não pega bem, né, já que a lei, né, mas evitaria problema. É assim, para uns defende a lei, para outros nem tanto, né, para uns ele exige muita investigação, no caso do filho dele ele diz que é uma perseguição e por aí vai. O deputado Alexandre Frota, que notabilizou-se, primeiro como ator da Globo, depois como ator pornô, ele foi eleito deputado federal defendendo muito Jair Bolsonaro, mas ele cometeu um grande crime. Ele foi eleito na onda, né? Foi, na onda Bolsonaro. A onda 17. Mas ele cometeu um grande crime na Câmara dos Deputados, depois que assumiu o mandato. Ele fez críticas a Bolsonaro. E Bolsonaro, todo mundo sabe, não é muito afeito à democracia, não se dá muito bem com críticas. Veja como ele trata os jornalistas, né? Ele chega a xingar jornalista. E Alexandre Frota, que disse que o país ficou sem crise em 2 momentos. Primeiro, quando Bolsonaro fez um procedimento na boca que passou 3 dias sem falar, e no outro, quando o menino dele tomou a senha do Twitter e não tweetou por tantos dias. Então, Alexandre Frota disse isso. Resultado, por orientação, segundo a imprensa, por orientação do presidente, o deputado foi expulso do PSL. E o que é que não faz, como o César estava dizendo aqui há pouco tempo, o que é que não faz um fundo partidário? Quem é que está brigando por ele? O Democratas, inclusive, já assumiu de público que convidou a Alexandre Frota para os seus quadros, né? O Democratas é presidido no país por ACM Neto, que é o prefeito de Salvador, e ele confirmou que convidou Alexandre Frota para os seus quadros. E hoje, o PSDB também confirmou o convite para o parlamentar pelo Estado de São Paulo para compor o quadro do PSDB. Vale ressaltar aqui que... André Franco Montoro vendo uma notícia dessa, assim, que chama... Alexandre Frota certamente o PSDB chamou para evitar um desfalque nas suas contas, né? Já que o partido está se preparando para expulsar o deputado federal Aécio Neves. O PSDB entende que Aécio Neves tornou-se uma figura antipática ao partido, porque tem a cara da corrupção. Bom, vamos ter a participação aí do doutor Laíre. Aí depois da participação do doutor Laíre a gente vai para o intervalo e depois a gente conversa aqui com o advogado Canindé Maia. Boa tarde, amigos. O ministro Edson Fachin tem se notabilizado pelo rigor no julgamento das ações da Lava Jato. E o ministro publicou há 2 ou 3 dias um artigo no jornal Valor Econômico que deixou muita gente sem entender o que é que ele estava realmente pensando ou se ele, depois de todos esses vazamentos publicados pelo The Intercept, mudou alguma coisa, vai fazer uma inflexão em relação à Operação Lava Jato. Tudo isso é possível, porque, pelo que ele diz, o rigor tem que ter alguma coisa limitando. E ele compara o momento atual do Brasil à República de Weimar, que foi uma situação vivida na Alemanha
nos anos 18 a 1933, imediatamente antes da ascensão do nazismo. Ele compara aquela situação ao Brasil de hoje e ressalta que a gente tem que aprender o que não deu certo na República de Weimar para não incorrermos no mesmo erro aqui no Brasil. Lá havia a promessa de um pluralismo institucional na República que se opunha à centralização do executivo no nazismo. Sobre o papel do judiciário nas democracias, ele diz que não pode ocorrer um maniqueísmo sobre a essencialidade da justiça, que se constitui pela norma fundamental, como se fosse possível ser contra ou a favor dela. Esse binarismo é típico das disputas políticas e não deve contaminar a justiça. Na sua opinião, o judiciário não pode estar dividido em a favor ou contra a Lava Jato. A Constituição deve estar acima de todos. E esse artigo de Fachin está sendo bem discutido nos meios jurídicos, nos meios políticos, para saber o que ele realmente quis transmitir a todos os brasileiros. Ele lembra que na crise atual as fundações do novo constitucionalismo foram abalroadas por esses eventos todos publicados ou vivenciados pelo Lava Jato. As portas do público e do privado foram abertas e capturadas por sofisticado complexo de atos, fatos e circunstâncias propositadamente desconexos quando necessário, massivos quando preciso, não raro virulentos como quebrar de nozes. A espetacularização, em grande medida, fez da vida um reality show. Impõe-se ir além dessas aparências. Bom, quem quiser se aprofundar mais com o ministro Fachin, é só acessar o Valor Econômico e ler o seu artigo. Boa tarde a todos, obrigado e até a próxima oportunidade. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Ela tá no quarto, vai lá. Ô, Bia. Para algumas crianças, monstros existem e, na maioria dos casos, são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Olá pessoal, eu sou o Vando Souza. Dia 17 de agosto, aqui na nossa TV, tem programa TV Show a partir das 2 da tarde. Muita música, entretenimento, você é nosso convidado. Até Laricinha também vai estar junto, né Laricinha? Eu também, que é da Laricinha. Tá certo, vamos lá. Tá bonita? Tá linda. E o que mais digo o resto? Não, posso Já passa no programa. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet, telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Velocidade, cobertura, estabilidade e maior taxa de upload você encontra na internet TCM Telecom. São 100 mega por menos de R$3 ao dia. E mais, você ainda pode montar seu pacote de TV e internet de acordo com a sua necessidade. Para saber mais, mande mensagem para o nosso WhatsApp 987775638. TCM Telecom, sempre à frente com você.
A bênção do seu Pai de Monta. Deus lhe abençoe, meu filho. Soube que Lampião teve por essas bandas. E o que ele veio fazer aqui? Então se aveste, que eu vou encher meu carrinho também. Meus filhos, o precinho aqui é de verdade. De volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio 93 FM. Segundo bloco agora, vamos entrevistar o advogado Francisco Canindé Maia. Inclusive, vamos sortear um livro dele daqui a pouco, Função Social da Propriedade Pública. Mas nós vamos começar a nossa entrevista de hoje, entrevistando o doutor Canindé, falando sobre reforma tributária. Todo mundo reclama de imposto de tributo. É quem vende, é quem compra, é o comerciante, é o povo. A reforma tributária pode, pelo menos, amenizar essa situação, doutor Canindé? Boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laíde. Boa tarde, César. Telespectadores da nossa TV, ouvintes em casa aí pela FM 93. Edmundo, eu costumo dizer que o Brasil não tem a maior carga tributária. Se relacionado com o PIB, o Brasil está em 14ª ou 15ª carga tributária. Mas o que a gente sente realmente, eu costumo dizer isso quando eu estou em sala de aula com os colegas, tratando de direito tributário, eu costumo dizer que a carga tributária é alta porque o ente federativo que arrecada, a máquina tributária, ela não dá o retorno que a sociedade necessita, que a sociedade precisa. Você vê países como a França, que tem a 6ª, 7ª maior carga tributária do mundo, em relação ao seu PIB, dá ao seu nacional a condição de viver de acordo com o tributo que paga. Então lá você não vê essa clama, não vê esse clamor nessa reclamação. Então aqui no nosso país, eu costumo dizer, a gente sempre debate em aula, e às vezes eu digo muito aos alunos que em sala de aula, que o que a gente tem de discussão quanto a uma grande carga tributária é a necessidade do contribuinte que paga o seu tributo não ter esse retorno aos serviços que são essenciais e estão na nossa Constituição Federal. Candé, com relação à reforma tributária, na verdade o Brasil, eu acho que muita gente fala em reformas, mas eu acho que tem que começar tudo de novo, tem que dar um reset, porque é coisa demais. Mas, por exemplo, na reforma tributária tem algumas propostas sendo comentadas. E a principal delas é a do governo, que ainda não foi apresentada. Na sua opinião, dessas que já estão se falando, qual seria a melhor saída, a melhor solução? Taíri, você falou com muita propriedade, nosso Código Tributário ele é de 1964, né, e foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 como lei complementar, né? Então ele passou a ter força de lei complementar e a gente tem os impostos todos definidos na Constituição que já foram copiados do Código do CTN de 1964. Hoje nós temos, por incrível que pareça, duas propostas tramitando, uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado. E agora o governo fala em mandar uma terceira proposta. Mas aí hoje já nos noticiários aí ao longo do dia a gente está vendo que a Câmara está propondo unificar os três projetos. E aí elas têm pontos comuns. E o único objetivo, e talvez o maior objetivo dessas três propostas, é fomentar a economia. E pontos que elas têm que convergem é unificação de tributos. Unificação, por exemplo, o governo federal está falando aí que vai encaminhar uma proposta que vai unificar somente os tributos federais. Já a Câmara de Deputados fala em unificar ICMS, ISS e tributos federais, no único tributos. E aí, esses são os pontos positivos que eles discutem. E no Senado, ainda está na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto que discute temas parecidos. E aí você vê, e todo o cenário político nacional hoje trata que a gente não pode ter uma CPMF de volta. Isso foi compromisso do presidente eleito Jair Bolsonaro. Mas aí tem uma proposta já tratada e discutida pelo secretário-geral da Receita Federal, Marcos Cintra, que diz que vão criar um novo imposto sobre bens e serviços, talvez aí durante os pagamentos que são feitos no sistema bancário. Então seria uma nova CPMF com uma nova roupagem e uma alíquota bem maior do que os 0,38% que nós tínhamos de CPMF. Ou seja, a forma
de fomentar a economia é tirando mais do contribuinte, ou seja, arrecadando mais recurso financeiro, e muitas vezes recurso financeiro ele não é inserido na economia, ele é sim para custear a máquina administrativa. A prova maior está aí, a reforma da Previdência, que vai economizar quase R$1 trilhão, e aí sim você vai ver, após a aprovação do Senado, que a economia vai sim ser fomentada. Olha, na realidade, hoje nós temos na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, né, a proposta do deputado Baleia Rossi, que é do MDB de São Paulo. Temos uma outra proposta também analisada por deputados, e ainda tem um terceiro texto que está sendo desenvolvido pelos estados. Os estados querem participar e devem participar ativamente desse debate da proposta da reforma tributária. A meu ver, e aí que me permita, mesmo sendo leigo no assunto, acho que o ponto mais problemático é o que envolve os entes da federação, né, em torno da implantação do chamado Imposto de Valor Agregado, IVA. A gente leu alguma coisa sobre isso, e em alguns países que tentaram ou que tentam implantar isso, enfrentam dificuldades. A Índia e a Alemanha, por exemplo, têm enfrentado dificuldades para implantar o chamado IVA. Qual a sua visão em relação a isso? César, e ouvintes, telespectadores em casa, se você for analisar o IVA, vamos analisar a Lei Candir, quando o governo federal deu isenção de ICMS para as exportações. Ele teve que fazer uma desoneração e repassar esse valor que ele isentou. O tributo não é um tributo federal, então, portanto, ele não podia isentar. E ele passou a repassar para os estados federativos uma desoneração, ou seja, um valor daqueles impostos que ele deixou de cobrar pelas exportações de produtos nacionais. E aí criou-se uma desconfiança do Estado se esse valor está ou não correto. E aí cria-se o mesmo problema quando você trata de unificação através do IVA, né? Trata-se da unificação de tributos, ou seja, um único tributo. Hoje nós temos, por exemplo, no nosso arcabouço jurídico hoje tributário, o Simples Nacional. O Simples Nacional é uma alíquota única que o contribuinte paga, o contribuinte empresa paga, e ele tem esse valor redistribuído pela União. Mas lá tem definido cada alíquota que tem do Estado, quando é venda de mercadoria, e tem lá também a alíquota que é na prestação de serviço do ISS. E aí a União recebe e faz essa partição. Talvez o IVA fosse um tributo desta forma, mantendo internamente a estrutura de ICMS e de ISS dos tributos estaduais para que pudesse ser repassado e para que o ente federativo pudesse realmente acompanhar essa arrecadação. João Neto está perguntando aqui se você, doutor Canindé, acredita que aquele antigo imposto, aquela antiga proposta, melhor dizendo, do então deputado Flávio Rocha, do imposto único, se resolveria a situação hoje no país? É exatamente a situação que nós estamos debatendo. Esse imposto, se ele for criado da forma que se está pensando, ou seja, um imposto controlado pela União, vai ter muita resistência dos governantes para que esse seja operacionalizado dessa forma. Naquela época que Flávio Rocha era deputado federal, que pensou em criar um imposto único, um valor agregado, não se tinha o mecanismo do Simples Nacional. Até se dizia que a Receita Federal, à época, não tinha como controlar essa arrecadação e repassar os quinhões de cada estado. Hoje, a gente tem um sistema funcionando e funcionando muito bem, que é o sistema de arrecadação pelo Simples Nacional. Talvez hoje, essa situação, se for tratada como é o Simples Nacional, talvez simplifique mais ainda e caiba na cabeça dos governantes estaduais e, por consequente, dos 5.600 prefeitos municipais, que essa receita vai chegar da forma que ela é repassada para municípios e para estados. Existe uma teia, um emaranhado de impostos, né? Eu, particularmente, não sei quantos impostos tem no Brasil. Até porque deve ter alguns... 66 tributos nas esferas federal, estadual e municipal. E certamente tem alguns municípios que têm alguns que outros não têm. São 14 impostos, 35 tipos de contribuição e 17 taxas. Essa contribuição, é a carga tributária do Brasil. Que contribuição é um nome, na minha opinião, equivocado. Porque contribuição é se eu quiser contribuir. Nesse caso aí, certamente, eu sou obrigado a participar. Quando você fala em unificação... A CIP antigamente, que era contribuição, não era contribuição. Era obrigado. É obrigado ainda hoje. Mas, veja só, a minha pergunta é a seguinte. Tá, você diminui a quantidade de impostos. Mas
eu quero saber, a carga tributária diminui com essa reforma? Laíre, interessante a pergunta, eu vou fazer só uma observação aí que você fez em contribuição. Contribuição eu dou quando eu quiser, mas na modalidade de tributo ele é compulsório. A gente é obrigado a dar. A diferença é que a contribuição ela tem um fim específico. Por isso que eu digo, não deveria ser contribuição. Não deveria ser contribuição, exatamente. E aí, Laíre, é assim, hoje, como César disse, foi muito feliz em dizer, tem 67 espécies tributárias pelo país afora, né? Se a gente olhar a Constituição Federal, nós temos lá, na Constituição Federal, artigos 153, 155 e 156, definidos os tributos da União, do Estado e do município. Se você contar nos dedos, dá 14. Né? 3 ou 4 a nível municipal, 3 ou 4 a nível estadual e o restante a nível federal. Inclusive impostos lá que nunca foram implementados, que são os impostos sobre grandes fortunas. Isso é uma discussão que vem aí ao longo de 40 anos ou 35 anos, desde antes da Constituição de 88. Então, não consegue aprovar? É porque é um imposto complexo, que muitos que defendem a não implementação dizem que vai haver um bis e idem. Né? Será uma base sobre uma base que já foi tributada. E aí, se fosse para tributar o pobre, certamente já teria passado. Já teria descoberto um não bis e idem. Né? E aí, quando você fala em 67 tributos, esses tributos estão aí, dentre todos, as taxas. Ontem nós tivemos a isenção de taxas, por exemplo, de alvará de funcionamento para algumas atividades. Você comentava no início do programa, para algumas atividades que não são tidas como perigosas ou que não são tidas com tantos problemas ambientais. Então, seria isento, ele teria só que comunicar e respeitar a legislação ambiental ao redor do seu negócio. Então, essa simplificação, e aí, César, vocês aqui lembram muito bem que nós tivemos, há uma época aí de um governo, o ministro da desburocratização, né? Hoje nós temos o secretário da desburocratização. A palavra desburocratizar voltou à tona, né? Hoje... É o de Beltrão, Hoje a gente que trabalha com, eu também, além de contador, além de advogado, trabalho como contabilidade também, a quantidade de informações que a gente precisa dar para a Receita Federal e para os órgãos adjacentes que necessitam de obrigações acessórias são enormes. E hoje também, com esse projeto de lei que foi aprovado, vai simplificar também o E-Social, que é um outro calo na vida dos contribuintes. Então, se você tivesse a certeza que nós íamos ter um IVA com um único imposto e agregar todas as taxas, e aí você tem a certeza, Laíre, telespectador em casa, não vai. Os tributos municipais, as taxas municipais, aquelas taxas de impostos, aquelas contribuições que você paga por transporte rodoviário de carga, eles vão continuar sendo e são tributos. E aí você vê também, por exemplo, contribuições. Nós temos as contribuições de classe, que são contribuições compulsórias. Quem é advogado é obrigado a pagar o AB, quem é contador paga o CRC, quem é administrador paga o CRA. Então, são contribuições que jamais sairão do arcabouço jurídico tributário do nosso país. Olha, o estadual ICMS, né, é o que mais arrecada no país. Né? Por isso que ele é visto como um símbolo da guerra fiscal. Por sua complexidade, evidentemente, ele cria uma maior dificuldade nas reformas que unificam tributos sobre serviços e bens. Na sua opinião, como vai ser discutido o ICMS dentro desse debate da reforma tributária? César, é uma das discussões mais complexas que há em matéria de unificação de tributos. Tanto é que, por causa da guerra fiscal, hoje você tem o COFAS, que é o Comitê de Fazenda, dos secretários gerais de fazendas estaduais, que se reúnem para tratar de eventos que tenham a ver com o ICMS, para evitar, por exemplo, nós tínhamos muito no nosso país as guerras fiscais. Aqui no Rio Grande do Norte nós sofremos bastante com o estado do Ceará e com o estado de Pernambuco, baixando tributos ou tributando menos algumas atividades para que aquelas empresas fossem se instalar no estado do Ceará e no estado do Pernambuco. Então, se você for tratar da complexidade que é o ICMS, da guerra que é, e você com muita propriedade diz, é o imposto que mais arrecada, é o maior imposto a nível estadual, é quem sustenta os estados e, por consequente, sustenta os municípios. Então, a discussão em torno do ICMS vai ser muito complexa. Não é fácil hoje o governo federal mandar um projeto de lei, bater o martelo e os governadores, 27, 26 governadores e o governador distrital, Ibanez, anuírem essa nova alíquota que seria um imposto único. Então, eles vão ter que rever tudo isso. E o Estado e a União como um todo vão ter que se entender e, pelo menos, manter a arrecadação que tem hoje. Nós vemos aí, apesar da crise, os estados arrecadando ICMS além dos valores arrecadados ano passado. Tem um dado que Eduardo Campos gostava muito de falar, que era com relação à diminuição da parcela dos impostos que ficava com os municípios.
algo assim como antes da logo depois da Constituição era 16%, 17%, e foi diminuindo, hoje é em torno de 10%, 11%. Você tem essa informação? Isso, tenho sim. Na verdade, antes da Constituição Federal, por exemplo, nós não tínhamos o IPVA, que era do Estado. O IPVA era a DRU, né, que era a TRU, Taxa Rodoviária Única, que era um imposto federal, e na Constituição Federal se transformou em IPVA estadual. Esse IPVA, ele não representou a queda que você teve no ICMS quando se discutiu a tirada do S dos serviços de telecomunicações, por exemplo, para que ficasse dentro do Estado. Quando você pegou aquela situação, e aí naquela época nós não tínhamos as teles, né, privatizadas, nem as companhias hidrelétricas privatizadas, disseram, não, vai compensar com o S. Os serviços que não vão ser ISS, que vão passar a ser ICMS. E os estados engoliram desculpa o termo, aquela mosca à época e aceitaram que os S foram. Graças a Deus, aqui no estado do nosso Rio Grande do Norte, depois da privatização da COSERN, o Estado passou a arrecadar milhões e milhões de ICMS. O ICMS na conta de Luiz é 25%. Quem era crítico da privatização da COSERN na época, hoje aplaude, porque a COSERN, quando privatizou, passou a pagar ICMS e naquela época não pagava. Então, hoje, o volume de recurso que o Estado recebe pelas suas contribuições é bem menor do que antes da Constituição de 88. André, alguma consideração? Nosso tempo já estourou ali. Não, Leite, só agradecer o convite, dizer que o senhor esteja sempre à disposição. Nós estamos aí na Comissão Nacional de Direito Tributário, também de Direito Administrativo, discutindo tributos, discutindo direito administrativo, e dizer ao advogado e ao colega de casa que hoje inicia essa Semana Científica da Advocacia na OAB Mossoró, a partir das 19 horas. Teremos palestra hoje, amanhã e o encerramento na sexta-feira. Eu convido todos os advogados de Mossoró e região a participar. Bom, sortear a primeira, hoje a gente vai sortear 2 livros, sortear a primeira aqui, Atenção, hein, para o recorde. Primeiro, o livro a maior participação de inscrições aqui foi o livro de Dona Terezinha, a mãe de Ricardo, a sogra de Ara, com 47 inscrições. Conceição segundo lugar, Ken Follett. Quem ganhou o livro de Candé? Os 2 livros, né? Isso aí é um só? Não, sortear os 2. Estou dizendo a quantidade de participantes dos 2 livros. 43. Conceição Bandeira vai levar aqui o de Cândido Maia. Pronto, Conceição Bandeira, sempre participando com a gente, função social da propriedade pública. O sorteio de Ken Follett. Eu hoje só fiz escrever aqui. 43 nomes é brincadeira, né? Quem ganhou o Deusiane Barbosa. Deusiane Barbosa. Ambas já participaram. Deusiane já ganhou. Conceição Bandeira é a primeira vez. E a todos uma boa tarde. Pega o livro narrado a partir de hoje, os 2, a partir das 2 da tarde de hoje. Boa tarde, até amanhã. Na procura de Deus, é Ele quem se adianta e vem ao nosso encontro. Essa é uma frase de Santo Agostinho, um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado mais uma vez a Candé. Obrigado a você pela audiência. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Observador Político. Desfrute